Você encontrou? Isaías 58, eu vou ler a partir do verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Até o verso de número 12. Irmãos, este é um texto muito bonito e que está inserido numa advertência de Deus contra o povo de Israel. O livro de Isaías é um livro profético onde Deus corrige o seu povo por quebrar a aliança com ele. O período histórico de Isaías compreende antes do exílio assírio e babilônico e também compreende o período do exílio da Babilônia. Estes exílios, este domínio invasor que vem sobre o reino do sul e o reino do norte, que é o povo de Israel, acontece por determinação do Senhor, segundo o profeta Isaías, segundo o profeta Jeremias e tantos outros profetas. Deus estava usando nações pagãs, ímpios, para disciplinar o seu povo. E por quê? Porque eles viviam uma falsa piedade. Porque eles viviam uma espiritualidade maquiada, com um culto vibrante, com sacrifícios acontecendo, com o templo em funcionamento, mas distantes do Senhor, desobedientes à sua palavra. O capítulo 58 é um capítulo que representa bem isso, porque ele está falando sobre a prática do jejum. E jejum é uma prática piedosa, é uma prática espiritual do povo de Deus. A Bíblia recomenda o jejum. Mas este é o grande problema de toda a prática religiosa que esconde um pecado de desobediência e de rebeldia à palavra do Senhor. Ela é apenas uma prática que evidencia uma religiosidade externa, mas que não evidencia a piedade do coração. Versículo 1 até o versículo 5, que é o texto que nós não lemos, Deus está denunciando a prática do jejum que o povo de Israel costumava fazer. Eles pareciam piedosos, mas não eram. Eles pareciam espirituais, mas não eram. Na década de 80, tinha um shampoo anti-caspas. Só é quem? Eu e o diácono Charles vamos lembrar disso muito bem. Era uma marca de shampoo anti-caspa, que dizia assim, olha, parece, mas não é. É Denorex.
Este é o problema da religião de Enorex, da espiritualidade de Enorex. Tem aparência, engana, ilude, mas não é. Versículo 1 ao versículo 5, Deus reprova. E no Novo Testamento, isso vai ser denunciado por Jesus. Jesus vai expor esse tipo de comportamento no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, Jesus vai falar, olha, essa prática hipócrita de praticar o jejum e fazer com que as pessoas vejam. Você com o rosto desfigurado, abatido, vestindo roupa de pano de saco, mas o seu coração não tem secreto e intimidade com o Pai. Você não tem se alimentado dele, dependido dele. Este jejum é falso e hipócrita. Falar de vida piedosa é falar não apenas daquilo que é a intenção do nosso coração. Falar de vida piedosa é falar de fome de Deus, necessidade dele, busca verdadeira. Sobre o que Deus quer que façamos e não o que nós queremos oferecer para ele. Nem sempre aquilo que queremos oferecer para Deus é o que Deus está querendo e exigindo de nós. O livro de Isaías é um livro anterior e do período do exílio, onde Deus irá corrigir o seu povo, trazendo tempos difíceis, sitiando a cidade, desfazendo famílias, levando jovens para o exílio da Babilônia, para servirem de escravos aos caldeus, destruindo os muros da cidade, tomando as terras deles. Deus trouxe tempos difíceis para corrigir e disciplinar o seu povo, para que este povo aprenda a vida piedosa. A pergunta ao olhar para as perspectivas que nos cercam é que há uma perspectiva de tempos difíceis. Muitos falam de tempos difíceis. E será que estes tempos difíceis não servirão como disciplina do Senhor para nos fazer viver uma vida piedosa da maneira que o Senhor quer? No capítulo 58, no versículo 6, Isaías vai dizer, quanto ao verdadeiro jejum, o jejum que Deus escolheu. A vida piedosa, a maneira de se viver a vida piedosa, santa, de serviço ao Senhor, é Ele quem determina, não somos nós. Você não escolhe como oferecer. Você não escolhe como cultuar. Você não escolhe como devo fazer. Não é a sinceridade do seu coração que é a premissa de como servir a Deus. É Deus que determina. Ele é quem escolhe a maneira com que o seu povo vive piedosamente. E eu separei então 5 lições sobre recuperar a piedade em tempos difíceis. 5 lições que a gente precisa aprender com o Senhor, de como recuperar a vida piedosa, a devoção ao Senhor verdadeira que Ele exige de nós, que Ele escolheu para que vivêssemos. O apóstolo Paulo chama isso de que Deus preparou a prática das boas obras para que de antemão, Ele preparou a prática das boas obras para que andássemos nelas, para que vivêssemos nelas. Efésios 2:10. Primeiro lugar, quer viver e recuperar a vida piedosa em tempos difíceis? Rompa com o erro. Rompa com o erro. A denúncia é que havia religião intensa.
havia atividade religiosa intensa, havia a prática de jejum difícil. Havia todo um cenário construído, feito, cumprido, de ritos, mas não havia piedade verdadeira, porque não havia arrependimento, mudança. Observe o versículo 6. O versículo 6 diz: este é o jejum que escolhi. Solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo. Porventura não é que repartas o teu pão com famintos e recolha em sua casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubra. Eu quero convidar você, eu não li a parte final do versículo 7. Eu não li. Eu quero deixar para ler essa parte final do versículo 7 depois. Você pode ir para o versículo 9. A parte final do versículo 9 diz assim: se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Deus exige romper com o erro. O povo de Israel mantinha sua vida religiosa com aparência de piedade, mas oprimia. Pode voltar no versículo 7? A parte final do versículo 7, o povo de Deus se escondia do seu semelhante. Se escondia do serviço mútuo. Aqui há um princípio bíblico lembrado. Vida piedosa envolve cuidar de outros. Envolve se preocupar com outros. Envolve fartar outros. Alimentar outros. Cuidar das necessidades dos outros. Olhar por eles, orar por eles. Exercer justiça. Há uma omissão denunciada. O povo é intensamente religioso, mas o povo também é intensamente individualista e se esconde do seu semelhante. Quem são esses semelhantes? Pode ser a sua esposa, pode ser os seus filhos, e você talvez deixe de ensiná-los e admoestá-los na disciplina do Senhor. Quem são estes semelhantes? Pode ser o nosso patrão, que deseja, me dando um emprego, que eu traga benefícios também para a sua empresa, lucro, fonte de renda, e não apenas sugue todos os recursos da empresa. Pode ser aquele teu vizinho que liga o som bem alto com música besterenta. Pode ser o mendigo que está sentado na frente da igreja e que pode preocupar se ele vai atacar alguma criança, como também pode ser o engravatado executivo que investe na bolsa. Não te escondas do teu semelhante. Pratique a justiça. Alimenta, cuida, não seja omisso. Não seja individualista. Rompa com o erro. Há palavras muito fortes do verso 6 ao 7. Romper com o erro significa deixar a iniquidade e agir com compaixão. Quem pensa em si mesmo, somente em si mesmo, não consegue sentir compaixão dos outros. Compaixão é um ato característico do nosso Deus. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que tem compaixão do seu povo. Jesus, ao olhar uma multidão que o seguia só por causa do milagre, mesmo assim teve compaixão e multiplicou pães e peixes. Jesus farta o faminto, não só de pão físico, mas do pão espiritual, que é a própria carne, quem ele é, o pão vivo que desceu do céu.
É preciso romper com o erro do individualismo e não se omitir e se esconder do meu semelhante. Ore, sirva com pessoas que precisam. Tenha compaixão. Não se esconda do seu semelhante. Segunda lição de como recuperar a piedade: viva as bênçãos do Senhor. Parece que isso não depende de nós, mas desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado é desfrutar da segurança do que Ele é, de quem Ele é e do que Ele faz. O versículo de número 8 e o versículo de número 10 diz assim: então romperá, se você romper com o erro, se você romper com o erro, isso é uma evidência de piedade. O que vai acontecer? Você experimentará as bênçãos do Senhor, porque você confia no Senhor. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, versículo 9, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Há algumas características das bênçãos do Senhor aqui, sobre o povo de Deus. São menções do deserto. Deus, usando o profeta Isaías, está usando figuras que abençoaram o povo de Israel no momento de maior crise no deserto. Por exemplo, romperá a luz. No deserto não faltou o fogo do Senhor, a coluna de fogo, para orientar este povo. Se você ler Êxodo, Levítico, Números, você perceberá que a coluna de fogo estava no deserto, no momento difícil com este povo. Eles passavam pelo deserto, provação e privação. Mas Deus estava lá com a luz do Senhor. João 8, versículo 12. É um texto bíblico em que Jesus se apresenta como a luz. E João, o evangelista João, narra a história de Jesus fazendo menção ao período do povo de Israel no deserto, porque Jesus assume as figuras do deserto. Jesus assume as figuras do deserto. Jesus diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Confie em Jesus. Ele é a luz em meio às trevas. Por mais escuro que o deserto do povo de Deus pareça, e o exílio da Babilônia pareça, o Senhor é a luz, presente com o seu povo. Confie na pessoa de Jesus. Viva as bênçãos que são garantidas nele. Quem anda com Cristo, quem confia em Cristo, quem ama a Cristo, quem obedece a Cristo, não anda no escuro, não tateia perdido. O versículo de número 8 ainda diz: a sua cura brotará sem detença. Cura sem impedimento. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode curar um coração enfermo. Ele fez isso com o povo de Israel no deserto. Quando eles pecaram, o Senhor curou este povo. Quando eles foram expostos a enfermidades trazidas pelo próprio Senhor, picados por serpentes trazidos pelo próprio Senhor. Todas as vezes que isso ocorreu, quem curou este povo foi o próprio Deus. É Ele quem nos cura da enfermidade da alma. Experimente as bênçãos do Senhor, que vai além de uma cura física, que vai além de uma cura medicinal, mas que cura o coração diante dele,
na pessoa de quem Jesus é. A outra expressão do versículo 8, que diz que a tua justiça irá adiante de ti. A tua justiça, muitos teólogos ou pregadores podem dizer que é a justiça do povo de Deus. E, de certa forma, está certo. Mas é a justiça de Deus aplicada no seu povo que vai à frente deles. Eles caminham na justiça porque experimentam da justiça de Deus. A igreja é este povo que foi justificada e então pode receber a imputação da justiça de Cristo. Quando a igreja se apresenta diante de Deus, é a justiça de Cristo que está à frente e que orienta este povo a servi-lo, a amá-lo, a viver neste mundo. A justiça de Cristo é imputada sobre o seu povo e orienta este povo, está adiante, está à frente. Nós não somos orientados pela justiça própria, porque senão estaríamos no deserto, perdidos. Mas o povo de Israel, na justiça que Deus exerce sobre eles, não andaram perdidos, foram orientados pelo tabernáculo e guiados por Deus. A justiça de Cristo nos orienta. Esta é uma bênção. Está diante de nós. É aplicada em nós e nos garante salvação. Confie na justiça de Cristo. É a bênção espiritual devida, própria, para nos apresentarmos piedosamente diante de Deus. Porque sem a justiça estar diante de nós, não haveria possibilidade de vida piedosa. Se a justiça de Cristo não fosse imputada a nós, todos os nossos esforços, todos os nossos cânticos, o nosso cumprimento de horário, as nossas arrecadações financeiras, tudo isso seria inútil, seria trapo de imundície. Mas porque a justiça de Cristo está diante de nós, podemos nos apresentar diante de Deus para servi-lo. Confie na bênção espiritual que só Deus pode trazer para o seu povo. É a justiça que nos orienta, a justiça de Cristo. Ainda no versículo 8, fala da glória do Senhor. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Falar da glória do Senhor, da Shekinah de Deus, é falar de todo o seu caráter santo e majestoso, de toda a sua soberania, a sua grandeza. A glória do Senhor, irmãos, é algo que não pode ser reproduzida pelos homens. A glória de Deus reflete o seu caráter santo, a sua majestade e o seu poder. Mas diante da bênção para o seu povo, esta glória serve de proteção. Está na retaguarda, como a nuvem estava no povo com o deserto. Protegendo, guardando. O versículo de número 9 fala sobre uma oração que é ouvida, atendida. Nesta oração, é uma oração de um piedoso que rompeu com o erro e que está seguro nas bênçãos de Deus e não naquilo que ele pode reproduzir. Nesta oração, ele clama e o Senhor responde. Ele grita por ajuda e Deus não se ausenta. Deus está presente. Ele diz: eis-me aqui. Eu gosto de ler algumas orações da Bíblia e repeti-las como se fossem minhas orações. A oração de Moisés, a oração de Davi, orações dos Salmos, orações dos livros bíblicos. Em todas as orações que servem como exemplo de ensino, Deus está presente.
Deus está presente, como Deus deste povo. Ele diz: eis-me aqui. Por isso, vida de oração não muda os propósitos de Deus. Vida de oração não faz com que você barganhe com Deus algo que você queira muito. Vida de oração te faz estar envolvido com um Deus que se faz presente na dor, no deserto ou na terra prometida. As bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Confie nestas bênçãos do Senhor, que vão além de coisas que estejam só sobre o nosso interesse, mas está muito ligada a quem Deus é para nós. Terceira lição sobre recuperar a nossa piedade em tempos difíceis. Além de romper com o erro, além de viver e confiar nas bênçãos do Senhor, nos faz perceber que Deus é um guia no deserto. O versículo de número 11, o Senhor diz assim, o profeta diz, né? Através do Senhor: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma e em lugares áridos fortificará os seus ossos. Deus não é um vendedor de mapas de como atravessar um deserto. Isaías 58 é um texto que fala e reprova a piedade hipócrita de aparência. Mas é um texto que aponta para o cuidado de Deus do povo no deserto, que dependia deste Deus e que experimentou das bênçãos deste Deus no deserto, e fazer com que eles confiem no Senhor. Vida piedosa me faz ser orientado pelo guia no deserto, e não por um vendedor de mapas. Deus não está na porta do deserto, dando mapas de como atravessar momentos difíceis. No deserto, Deus mandou fazer uma tenda para ele, chamada tabernáculo, e ele habitou com o seu povo. Jesus, Deus encarnado, tabernaculou-se e habitou entre nós. O seu Espírito habita com este povo e conduz este povo. Deus não é um vendedor de mapas. Observe o versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. A ideia de continuidade e constância. Deus não é um vendedor de mapas. Ele é um guia no deserto. Quem anda com ele, anda farto. O texto diz: fartará a tua alma. No deserto não havia mercado, nem plantações e colheitas. Mas não faltou pão que desceu do céu. No Evangelho de João, Jesus se apresenta e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim comer será farto. O Senhor fartará a sua alma. Não há deserto, não há tempo difícil, não há crise em que Ele não nos sacie, que Ele não nos sustente, que Ele não nos revigore pelo que Ele é. Ele nos traz força. O versículo de número 11 diz que fortificará os seus ossos. Meu pai está com alguns problemas ósseos, está com 78 anos, algumas dificuldades no joelho, os ossos desgastaram, nas articulações dos ombros, os ossos enfraqueceram. Com a idade é isso que acontece. Quem está com os ossos fracos precisa de todo cuidado para não cair. Qualquer tombinho quebra, machuca. Não é assim? O Senhor fortifica o seu povo no momento da dificuldade e da aflição. O povo está sendo estimulado a confiar
a ser guiado por Ele, porque Ele traz força a quem está cansado. Esta é uma repetição de um ensino de Isaías 40. Ele fortalece o cansado, revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quarta lição. Deus faz manancial no deserto. Nós cantamos uma canção que fala que no deserto faz chover. Deus não é obrigado a fazer chover no deserto. Deus não é obrigado a fazer chover ou trazer soluções em momentos difíceis. Mas para o seu povo, em todos os momentos difíceis, há abundância de vida. O manancial no deserto é salvação. A figura principal do Antigo Testamento, em Êxodo, quando o povo estava no deserto, é de que ter água no deserto era ser salvo. E Deus fez isso no deserto. Quem faz jardins em desertos é Deus. Salmo 84 é um salmo que fala do bem-aventurado que ama o Senhor, que deseja a casa do Senhor, que deseja o culto ao Senhor verdadeiro. No versículo 6 do Salmo 84, o salmista, um dos filhos de Corá, ele diz assim: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. A expressão do versículo 6 do Salmo 84, passando pelo vale árido, na Bíblia original, na tradução original do hebraico, é Vale de Baca. É uma referência geográfica específica e verdadeira. Os salmistas estavam usando o Vale de Baca como uma referência. Vale de Baca, no hebraico, significa deserto de lágrimas. Deserto de choro. Deserto difícil. Desertos são inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde passaremos por eles. Seremos provados neles. Mas o povo de Israel viu água sair da rocha quando ela foi ferida. E bebeu desta água e foi salvo. No Novo Testamento, o povo judeu comemorava a festa dos tabernáculos, lembrando a salvação de Deus no deserto, onde o sumo sacerdote vinha com uma vara e feria a coluna do templo. E eles então derramavam cântaros de água sobre as escadarias do templo, para lembrar da salvação de Deus. A salvação que Deus trouxe do seu povo no deserto. Jesus um dia participou dessa festa. Um dia Jesus estava vendo o sumo sacerdote derramar água e lembrar do período do deserto. E no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 38, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só Deus pode transformar o deserto da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, em manancial. Só Ele pode salvar o seu povo. Ele é a água que não falta. Ele é a rocha de Meribá que foi ferida no deserto, para trazer salvação ao seu povo. Quinta e última lição. Viva e transmita a restauração de Deus. É preciso transmitir ao povo que Deus restaura quem estava caído em pecado, quem está sendo disciplinado por Ele, quem está sendo corrigido por Ele, que no caso aqui era o povo de Israel, com um momento difícil,
com a aflição, com o exílio da Babilônia. Embora eles estejam sendo reprovados por Deus, esta reprovação tem um propósito de corrigir o povo de Israel. Hebreus 12 deixa isso bem claro. Quando o escritor de Hebreus diz que o Senhor disciplina quem ama, açoita a todo filho que recebe. É preciso transmitir que o Deus que corrige, o Deus que reprova uma falsa piedosa, também é o Deus que restaura nele o seu povo. O versículo de número 12, o texto bíblico diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Lembra que eu falei que o livro de Isaías é pré-exílico e o período exílico? Bem provável que neste período histórico de Isaías, o exílio já ocorreu. O profeta Isaías é um profeta que exerceu o seu ministério por 60 anos, aproximadamente. Ele foi profeta num período de vários reis. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, você vai perceber que Isaías profetizou no período de vários reis. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, todos reis de Judá. Aproximadamente 60 anos de ministério. 60 anos pregando para que ninguém se arrependa. 60 anos avisando que Deus está rejeitando a espiritualidade desse povo. Mas no final deste ministério, os últimos capítulos do livro de Isaías, esses últimos capítulos, todos eles admoestam o povo a confiar e ter esperança que este Deus que corrige é o Deus que restaura. Meu irmão e minha irmã, como isso acontece? Transmitindo para a próxima geração. Percebe que há uma ligação com a próxima geração. Mas nós vivemos uma época em que o povo de Deus só tem transmitido desgraça. Nós preferimos transmitir a desgraça da Babilônia. Nós preferimos muitas vezes transmitir a tragédia e não apontar para os feitos do Senhor para a próxima geração. Ensinando os nossos filhos e filhas, a igreja, a confiar em quem Deus é e no que Ele faz. O versículo 12 diz: os teus filhos, a próxima geração. Jeremias também profetiza isso, dizendo que 70 anos depois do exílio, uma geração depois, eles começariam a retornar para Jerusalém. O período descrito pelo livro de Esdras e Neemias. O que eles farão? Estes filhos da aliança, que recebem essa instrução do Senhor, eles vão edificar as ruínas. Eles vão levantar fundamentos. Eles vão reparar brechas. Eles vão restaurar caminhos. Há necessidades e recursos espirituais necessários para a restauração de Deus sobre o seu povo. E Ele supre isso na pessoa de Cristo. Jesus é o descendente. Ele é o renovo que nos completa, edificando aquilo que está arruinado, levantando fundamentos sobre aquilo que é realmente sólido, reparando brechas e mais, restaurando um caminho seguro para servirmos ao Senhor. Quando a criança começa a dar muito trabalho é porque o pastor está demorando mesmo.
confie naquele que supre todas as necessidades espirituais do seu povo. Porque o pecado e a queda traz ruína. Porque tentar construir sem fundamento sólido é edificar a casa sobre a areia e não obedecer às palavras de Cristo. Porque tentar se proteger num muro cheio de brechas é estar vulnerável. É preciso recorrer a Cristo, porque o caminho dele é o caminho perfeito que nos faz chegar a Deus. Ele é o caminho. Com isso, meu irmão e minha irmã, eu quero concluir falando da piedade em tempos difíceis. Porque tempos difíceis podem servir para nos ensinar. Mas a verdadeira piedade só é possível no temor de Cristo. E o temor de Cristo nos faz romper com o erro e não viver mais para nós mesmos, viver para Ele. Isso nos coloca no caminho do outro. Isso nos coloca no caminho de não mais nos omitirmos e nos escondermos do próximo, a vivermos uma vida comunitária de cuidado pastoral. Isso nos coloca nas bênçãos que só Deus pode fazer por nós e que nós não podemos fabricar. Isso nos faz experimentar da sua orientação no deserto e nos faz beber da água da salvação que só Cristo pode dar. Porque transmitir a aliança, porque transmitir os preceitos do Senhor é confiar que a obra pertence a Ele e não a nós. Quem está disposto a viver uma vida piedosa verdadeira é quem confia no Senhor e não em si mesmo. Que o Senhor nos conduza esse ano a uma restauração de vida piedosa. Não fabricada por nós, não maquiadas com ativismo religioso, mas que nos faz caminhar em direção a Ele. Porque Ele caminha com o povo dele e direciona este povo para a salvação. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.